Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo, sou professor de Geografia da Escola Fátima, tá? E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a Revolução Farroupilha. Eu peguei alguns tópicos que seriam importantes a gente trabalhar sobre esse assunto. Eu sei que tem muita gente que domina ele, porque é algo que está dentro da nossa cultura, mas então alguns tópicos aqui que eu achei importante a gente falar. Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, ele inclusive é nome de cidade aqui no Rio Grande do Sul, de tanto que ele ficou famoso, mas ele é um cara que é famoso no mundo inteiro, né? Poucas pessoas sabem disso, eu acho que é interessante falar. O Giuseppe Garibaldi, ele ajudou, ele era um cara assim, bem incomum, né? Ele era um cara que lutava contra o regime escravocrata, ele era um cara que tinha ideais liberais, libertários também, né? Então ele lutou aqui no Rio Grande do Sul, ele lutou na Argentina, ele lutou numa guerra entre Uruguai e Argentina, tá? Ele saiu daqui do Rio Grande do Sul depois da Guerra dos Farrapos e foi parar lá na Argentina, né? E depois disso ele voltou para a Itália, onde, né, no meio desse caminho ele conheceu também a Anita Garibaldi, né? Não deixando de lembrar disso. Inclusive, se não me engano, tem nome de cidade em Santa Catarina, né? Anita Garibaldi. O interessante do Giuseppe Garibaldi é que depois, quando ele chegou na Itália, ele foi um dos caras que participou da Guerra de União da Itália, né? A Itália era dividida em vários pequenos reinos e ele foi um dos caras que ajudou na unificação da Itália. Então, quer dizer, lá na Itália ele também é considerado um grande herói, um grande líder, e inclusive em Roma tem estátua da Anita Garibaldi, tá? Um outro assunto importante, o imposto sobre o charque, tá? O imposto sobre o charque foi o motivo principal do início da Guerra dos Farrapos, né? O que aconteceu? A gente teve ali uma diferença entre o imposto que era cobrado pelo Império Brasileiro do imposto do charque uruguaio, que era praticamente zero, para o charque do Rio Grande do Sul, que era bem alto. Então, os fazendeiros, os maiores produtores de charque aqui do Rio Grande do Sul não estavam nada satisfeitos e eles foram os responsáveis por esse início de guerra, né? Eles que trouxeram a guerra para o nosso lado. Então, uma outra coisa interessante, que aí a gente entra para um fato de curiosidade, né? A cidade de Porto Alegre, na sua bandeira, né? Tá escrito Leal e Valerosa Cidade de Porto Alegre, né? Seria Leal e Valorosa Cidade de Porto Alegre, mas na verdade esse nome, Leal e Valorosa Cidade de Porto Alegre, foi dada pelo imperador brasileiro, porque Porto Alegre foi a cidade que resistiu, né, muito fortemente aos farrapos. Então, a cidade de Porto Alegre ela tem esse lado de ter sido importante, né, na defesa do Império contra os farrapos. E também um outro assunto importante que a gente tem que abordar é a questão do massacre de Porongos, né? Na verdade, isso é um assunto bem complexo, né? Onde se sabe que na Guerra dos Farrapos lutaram muitos escravos, né? E durante o final da guerra, onde houve um tratado entre as forças imperiais e os farrapos, algumas fontes dizem que os negros que estavam lá lutando, se não me engano, na Serra de Santa Catarina, contra as forças imperiais, elas foram desarmadas durante a noite e no outro dia, então, as forças imperiais chegaram enfrentando os farrapos negros, né, que estavam desarmados e acabaram fazendo uma chacina, né? Então esse foi o massacre de Porongos. Eu acho que é isso. Em relação a palavras gaúchas, né, a gente utiliza muito a palavra guri, né, que vem do Guarani, né? A palavra mirim, né, que em algumas se utiliza isso principalmente nas categorias de base de time de futebol, né? A categoria mirim, né? Mirim é uma espécie de adolescente, né? Um jovem, um adolescente. A própria palavra jaguara, né? Jaguara vem de cachorro, né? Que também é em Guarani. Nós temos muito da cultura Guarani, né? Inclusive o chimarrão fez parte da cultura Guarani, né?
Então, o gaúcho e essa cultura gaúcha que nós temos, ela é agregada de diversas outras culturas, né? Eu estou aqui vestido com uma camisa de botão que representa um pouco mais da minha cultura, que é a cultura italiana, que também está envolvida com o nosso gauchismo atual. Certo, pessoal? Acho que foi um prazer, então, ter estado com vocês. Espero que vocês tenham gostado das explicações aí. Valeu!